Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje é um dia de particular alegria para nós, porque celebramos a principal festa mariana do calendário litúrgico da Igreja Católica, a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Como rezou a oração, a colecta desta missa, disse: ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem preparastes para o vosso Filho digna morada, nós vos suplicamos humildemente que assim, como em atenção aos merecimentos desse mesmo Filho, vos dignastes preservá-la de toda a mácula, nos concedais igualmente por sua intercessão a graça de chegarmos a vós puros do pecado. Então, a oração da missa de hoje toma o espírito, a letra e o espírito do dogma da Imaculada Conceição, solenemente proclamado no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Eu queria apenas recordar o mistério da Imaculada Conceição, o fato de Deus ter feito a Virgem plena de sua graça e isenta de toda e qualquer culpa. O que se deu com a Virgem num instante, numa ação maravilhosa da onipotência e da graça de Deus, aplicando à Virgem Maria, no primeiro instante de sua existência, os merecimentos de seu divino Filho, em atenção àqueles merecimentos que Jesus iria no futuro adquirir pelo seu sacrifício da cruz, redimindo o mundo do seu crime e do seu pecado, e já antecipando esta redenção em favor da Virgem, tornando-a toda pura, toda santa, toda pulcra, toda bela, sem mancha, sem a nódoa do pecado original. Tudo isto realizado num único instante, em vista da sua tarefa de ser a mãe do Verbo encarnado, porque por meio da sua carne o Filho de Deus tomaria carne, e do seu sangue tomaria sangue, seria um de nossa raça, nosso sumo sacerdote, para nos representar no supremo sacrifício da nossa redenção. Tudo isso, meus queridos, é para que de algum modo Deus não faz nada a não ser em nosso favor, em nosso benefício. Este mistério, ele se dá, ele se efetiva porque nos tornamos necessitados desta obra que Deus hoje consuma na Virgem Maria. Por causa da culpa de Adão, da culpa deste mal imenso, você sabe onde o mal vai, Deus vai mais longe. Por causa deste mal imenso que foi a queda do homem no paraíso, Deus tirou estes dois benefícios. A criatura mais pura de todas. Por causa deste pecado, não é? Deus, indo mais longe, fez surgir na terra aquela criatura que na plenitude da sua graça, como diz São Tomás, superaria em santidade todos os anjos e todos os santos juntos. E desta santidade fez brotar o fruto sazonado, o fruto bendito desta árvore bendita, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O fato da Virgem ser isenta de toda a culpa, imaculada desde o primeiro instante de sua existência, a faz uma espécie de protótipo da santidade. Quem quiser efetivamente abraçar a santidade vai
passar no tempo aquilo que aconteceu com a Virgem, vai experimentar no tempo o que foi dado à Virgem num único instante. Primeira coisa a considerar, a primeira condição essencial da Virgem, que marca o seu ser, é esta aqui. Ela não tem, por causa da plenitude da graça, ela não tem na sua vontade nada que contraria a vontade divina. Nenhum apego que a faça prisioneira das criaturas. De sorte que estas dominem de algum modo sobre o seu afeto, levando-a a agir por amor das mesmas criaturas. Tudo isso é eliminado. Nós não temos, infelizmente, no estado em que nos encontramos, até com as melhores intenções, quando decidimos ou quando fazemos alguma coisa, o quanto de afeto humano e de interesse humano foi na obra realizada. Se aquilo que aconteceu, se aquilo que foi decidido, ou foi por puro amor de Deus, ou se havia algum contágio, algo viciante, algo que viciava o ato do ponto de vista da dependência de alguma criatura. Ou seja, infelizmente, sozinhos não temos capacidade de agir por amor a Deus. É impossível isto, a natureza caída e corrompida pelo pecado. Agir somente por Deus, isenta de qualquer interesse, é impossível. Se a graça não vier curar e elevar a natureza. Por isso, nós não apenas gostamos das coisas, não apenas amamos as criaturas, mas somos dependentes delas. E essa dependência se dá sobretudo pelo fato de que, amando o que não é Deus, amamos menos a Deus. Porque não é por Deus e para Deus que amamos o que amamos. Mas amamos por nós mesmos e para nós. Desse mal, a vontade da Virgem está isenta e blindada. Sua vontade está plenamente conformada com a de Deus, de modo que ela quer o que Deus quer e não quer o que Deus não quer. E quer o que Deus quer enquanto Ele quer. Nem um instante a mais, nem um instante a menos. A segunda coisa a considerar com relação ao estado da alma da Virgem é esta aqui. O que move a vontade da Virgem, então, e aqui o aspecto positivo desta condição que a fez toda imaculada, da graça que a fez imaculada, isenta de toda culpa, é o fato de que a sua vontade em tudo e por tudo se move tão somente pela vontade de Deus. De tal modo isso se realizou nela, que jamais existiu a mínima sombra de apego às criaturas. Nunca teve impressa na alma a forma de qualquer criatura, nem por ela se moveu, mas totalmente dominada pelo amor divino, agia somente sob o impulso e a moção do Espírito Santo. Assim, a Imaculada Virgem Maria se apresenta a nós hoje como esposa puríssima desse mesmo Espírito, não só em relação à sua maternidade divina, mas ainda em relação a toda a sua vida, movida exclusivamente pelo impulso desse mesmo Espírito Santo. O que é isso que nós acabamos de dizer aqui? São estas duas situações nas quais Maria, por um lado, não está apegada a nenhuma criatura e, por outro, é movida tão somente pelo Espírito segundo o querer de Deus, é a obra que Deus vai fazendo segundo os estágios, as etapas e as idades da vida espiritual,
daqueles que vão correspondendo à graça do batismo, uma vez que a graça que nós recebemos no batismo não é outra a não ser a mesma que fez a Virgem Maria Imaculada. Não é outra graça. Nela a santidade foi operada toda de uma única vez, num único instante. Nos santos, na medida em que vão correspondendo a estas etapas. Uma primeira, onde se faz a purgação e a purificação das criaturas. Logo em seguida, a etapa na qual Deus revela os seus mistérios e ilumina a inteligência. Então, purificada a vontade, iluminada a inteligência, se pode então agora operar o que se dá na terceira etapa, a união esponsal com Deus. Esta união não é outra coisa a não ser aquilo que o apóstolo Paulo dizia de si mesmo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que temos com relação a Virgem? Nós dissemos aqui, o que refleti com os senhores e as senhoras foi esse aspecto da Virgem Maria como causa exemplar da nossa santidade. Mas ela também, de certo modo, causa instrumental. Porque, sendo ela a onipotência suplicante, eu disse a vocês, toda a santidade tem como início, meio e fim a prece, a oração. Como nos escapa completamente a capacidade de fazer uma oração que realize, que produza em nós os efeitos necessários em ordem a acomodar a nossa vida, a nossa existência ao querer de Deus? Então aqui é que entra o papel maravilhoso e indispensável da devoção à Santíssima Virgem Maria. Nesta condição de natureza na qual ela se encontra, não há no rol das criaturas nenhuma mais unida a Deus. E, portanto, por causa do seu grau excelentíssimo de união com a Santíssima Trindade, a prece, a oração que ela faz, é de todas as orações a mais eficaz e a mais poderosa. Por isso, pode obter para os seus filhos, no tempo e no espaço, uma participação naquela graça que num único instante a fez toda pura, toda santa e imaculada. Portanto, a devoção à Santíssima Virgem não é um pingente, não é um adorno, não é algo lateral na vida cristã de quem almeja a santidade. Ela é essencial. Uma vez que também é preciso recordar que sob o corpo da igreja, o influxo da Virgem é materno, ela é mãe da igreja. Esta tarefa ela recebeu aos pés da cruz, como uma das palavras do testamento da cruz, quando Jesus lhe a dava como mãe ao discípulo amado: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E o discípulo a levou para a sua casa. Maria faz esta ponte na vida do discípulo amado entre a fase purgativa, porque ele contempla ali Cristo abandonado. O discípulo amado é aquele que vê a sua verdade diante do Cristo. Ele sabe que o Cristo está crucificado por causa dele também. A Virgem então lhe é dada para conduzi-lo depois, uma vez que ele a recebe em sua casa, a conduz para a sua intimidade. O discípulo então agora vai tê-la como mestre, como protótipo, como modelo. Quando Deus levou Moisés ao Monte Sinai e lhe mostrou em visões como deveriam ser feito o equipamento que deveria acompanhar o povo de Israel no deserto, a tenda de reunião, o altar da libação,
os enfeites e os adornos, Deus disse: faze tudo como viste no alto do monte. Realiza todas as coisas como viste no alto do monte. Por isso a Virgem está no alto do monte, e o discípulo deve olhar para ela, para ver e para copiar, para reproduzir, para fazer depois na própria vida, como viu no alto do monte, como viu Maria ser e fazer aos pés da cruz. Uma vez que não há modelo melhor de santidade do que o dela, não há santidade mais rematada e consumada do que aquela que contemplamos na Santíssima Virgem. Então, eu gostaria de lembrar aos senhores e levar bastante a sério. A Virgem Santíssima tem consciência do seu papel na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos, qual é o seu papel com relação aos fiéis que dela se aproximam? Ela deve fazê-los santos. Toda a devoção não tem, sobretudo aquela que diz respeito à Santíssima Virgem, não pode ter outro escopo e outro fim a não ser a imitação. E isso pesa de modo particular sobre aqueles que daqui a pouco, os que já fizemos e que vamos renovar, e os que vão fazer a primeira vez aqui hoje a consagração segundo as regras da congregação mariana, escolhendo de modo particularíssimo a Virgem Maria como nossa mãe e nosso modelo, e mais ainda, pela comunhão de vida com ela. Pela comunhão de vida com ela. No nosso caso, nós muito mais débeis, não é? Os santos como Santo Afonso Maria de Ligório e outros grandes devotos marianos diziam que a Virgem Maria é dada como um dom, de modo particular, para aqueles cuja a fraqueza é maior do que a dos demais, aqueles cujo pecado debilitou sobremodo. Então, como um último recurso sem o qual não pode haver a salvação, Deus dá a devoção à Virgem Maria. Ela não é uma coroa para os grandes santos, mas é uma tábua e a última de salvação para os grandes pecadores. Há uma espécie de erro com relação a esse aspecto, de dizer, a Virgem Maria, ela é alguém que está muito perto dos santos e dos perfeitos, dos adiantados. Não. A preferência da Virgem são estes que, tendo feito a experiência da sua miséria pessoal, sabem que para eles é impossível qualquer santidade, não há nenhuma possibilidade de santidade, a não ser um auxílio divino, extraordinário, enorme. Esse auxílio divino, extraordinário e enorme, para aqueles que tomaram consciência de sua miséria e que sabem que a santidade é algo completamente inacessível à nossa natureza, como ela se encontra, não é? O recurso, então, esse recurso que vai propiciar efetivamente o caminho de santidade e de salvação, esse dom tem rosto, é o rosto da Virgem Maria. Ela é um recurso dado de modo particular para aqueles que sem ela não vão se salvar. Não vão se salvar. A grande conclusão destes grandes devotos da Virgem, como foi São Bernardo de Claraval, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Antônio Maria Claret e outros tantos santos adiantados depois na devoção, entenderam que a devoção, na verdade, lhes foi dada esta graça de terem se aproximado e entrado em comunhão de vida com a Virgem Maria, lhes foi dado não por qualquer mérito, não por qualquer santidade prévia, mas porque sem isso nem se salvariam.
nem se salvariam. Então somos gratos a Deus por ter aberto todos os tesouros do céu e colocado esses tesouros à nossa disposição. Ao fim e ao cabo, fica aqui talvez aquela cena na qual uma senhora meio constrangida, meio desorientada, se aproximou de São Tomás de Aquino e perguntou: Frei Tomás, o que eu preciso para ser santa, Frei Tomás? Frei Tomás olhou para ela e disse: querer. A senhora precisa querer. Se quiser, será. Nós não somos santos? Não. Por que não somos? Por que ainda não somos? Porque não queremos. O que é preciso para ser santo, então? Querer. É querer. E é verdade. Não queremos, às vezes não queremos nada, ou não o suficiente, porque ainda estamos rendidos às espécies criadas. As criaturas colaram a nossa vontade. Se colaram na nossa vontade. Transtornaram a nossa inteligência, nos fazendo ver o bem onde está o mal e o mal onde está o bem, e viciaram nossa vontade. E aí, com este império de seguranças humanas, de aparentes seguranças humanas, com esta sensação que o excesso e a dependência das criaturas causam em nós, não é? Vamos nos dispensando de qualquer esforço rumo à perfeição da caridade divina. Mas, se alguém quiser, pode contar com o auxílio poderoso e eficaz da Virgem. Ela foi feita santa para fazer santos depois. Por que ela é toda santa, Padre? Para fazer santos depois. Porque esta é a sua missão. E olha que eu digo isso de modo particular aos congregados marianos, aos que vão pedir hoje para ser congregados e aos que têm devoção à Virgem Maria. Para isto, a devoção à Virgem não tem outra finalidade a não ser fazer santos os devotos da Virgem. Quando se leva a sério a devoção e a devoção que se manifesta pela comunhão de vida com ela e pela imitação de suas virtudes, é impossível que não se comece a avançar, como diz São Luís Maria de Montfort no tratado, é impossível que não se avance em pouquíssimo tempo. Os pastorinhos de Fátima, 2 anos depois das aparições, estavam maduros para o céu. Francisco já era místico. Menino de 11 anos, místico. Nem sabia ler, nem sabia escrever. Mas tinha o senso das coisas de Deus. O senso das coisas de Deus. Diferente de nós, que lemos tanto, estudamos tanto, e não sei mais o que, tanto isso, e tanto aquilo, e tanto não sei mais o que. Mas não temos ainda o senso das coisas de Deus. Turvado que está pelo excessivo senso das criaturas, que acabam decidindo o que vamos querer e fazer. Então, supliquemos a nossa boa Mãe do Céu, nesse dia de alegria, quando celebramos a sua suma santidade, que tomemos parte nela, filhos,
que ao nos aproximar da Virgem, tomemos parte nesta santidade, porque para isto fomos criados. Deus fez os homens para serem santos. Está lá nas Escrituras. Deus nos predestinou desde toda a eternidade para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ninguém realiza melhor a sua vocação humana e cristã. Ninguém realizou mais e melhor a sua vocação humana e cristã do que aquele que se santificou. Porque para isso existimos. Para a santidade existimos. Sob o risco de frustrarmos nossa existência. Até porque, como diz a imitação, o que não é Deus não é nada. Qualquer forma que tivermos, que não for aquela que deifica, que nos faz imagem e semelhanças de Deus, qualquer forma que não seja essa é a forma do nada. Porque o que não é Deus não é nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.